O que é importante, antes de começar a falar de Kelsen, tentar contextualizar aquilo que existia na época em que ele começou a formar a sua obra. Havia 5 diferentes interpretações e o juiz podia escolher uma sexta significação que se colocasse completamente fora da moldura normativa. Como afirma Kelsen, uma decisão judicial ilegal pode, por força do seu trânsito em julgado, tornar-se definitiva. E isso não a torna antijurídica. Com efeito, embora tal decisão possa contrariar algum preceito material ou processual previsto em norma geral, encontra-se respaldo jurídico em outra disposição da própria lei geral, que é o Instituto do Trânsito em Julgado, que por estar assim na norma superior, torna tal decisão individual, conforme o direito. É possível, pois, a criação do direito novo para além do dispositivo da norma, da moldura normativa. Aí fala o autor que está escrevendo isso, o Sérgio Ungarte Gadamartoi. Ele fala, como será a seguir, como se verá a seguir, a teoria da interpretação kelsiana é consequência da sua concepção de ciência. Eu queria referir aqui que a concepção da ciência não está na Constituição. Ela não é imposta constitucionalmente. Bom, continua. A discricionariedade atribuída ao aplicador do direito possibilitou a Kelsen admitir que questões metajurídicas, como fatores morais, éticos, políticos e sociais, influenciassem a decisão, sem que restasse comprometida a pureza metodológica da sua teoria. Então, o que nós vamos ter que tirar desta situação? O absurdo de que uma decisão transitada em julgado, ela passa a ter validade eterna. Eu trago um exemplo. Tem um atestado de óbito de João da Silva. E logo depois João da Silva aparece vivo. A decisão transitou em julgado. Mas o que a realidade nos apresenta? Que aquela decisão foi fundada num erro. João da Silva não morreu. E a certidão de óbito diz, está aqui, está morto. E aí se tem que entrar em juízo, e muitas vezes dentro do Brasil isso leva anos, para que João da Silva recupere a sua vida juridicamente. Então, isso a gente já mostra de que existe uma espécie de mito, uma ilusão que o governo, que as decisões judiciais cobrem. Então, essa é uma questão que deve ser examinada, dizendo, olha, a decisão transitada em julgado, ela vale enquanto os seus fundamentos não são postos em dúvida e diz, olha, aqueles fundamentos não existem. Hoje nós temos situações praticamente diárias em que houve uma condenação de alguém, transitou em julgado, e depois se comprova que aquele alguém que foi condenado não praticou o crime. E às vezes ele leva 6 meses para sair da cadeia. Por quê? Porque existe uma ideia de se valorizar sobremaneira as decisões nesse sentido. Mas a gente tem dúvida quanto à participação daquela pessoa no crime. Está uma prova aqui que ela não participou, que naquele momento do crime ela estava em outro lugar. Se isso está comprovado, não, mas tem que transitar um processo para no final dizer que a dela decisão não vale. Será que a vida em liberdade não tem muito mais valor do que essa situação transitada em julgado, ou esse trânsito em julgado para apaziguar o direito? A apaziguação do direito passa a ser formal.
mas na vivência humana, na sociedade. Como é que isso funciona? Kelsen explica. O autor que a gente mencionou afirma que a teoria pura professa que a interpretação autêntica do direito pode ser desmembrada num ato de conhecimento e num ato de vontade. O ato de conhecimento põe em manifesto os sentidos possíveis da norma, e o ato de vontade é a jurídica aplicável, ao passo que o ato de vontade realiza uma escolha entre as alternativas dispostas no quadrante normativo. Em conclusão, a eleição de qualquer das possibilidades contempladas pela moldura normativa é correta. Isso aqui, sim, mas Kelsen disse isso há tanto tempo, vamos esquecer isso. Não dá para esquecer. Porque isso está refletindo todos os dias nas decisões que são prolatadas pelo judiciário. A regra posta já em súmula é de que se o juiz, dentro de um aglomerado de ideias, de fatos, escolher 2 ou 3 e justificar naqueles 2 ou 3 a sua decisão, ele está cumprindo com o seu dever. Mas a escolha é do juiz. Tá, mas ele fundamentando a sua decisão está ótimo. Mas se eu estou numa situação de verificação de que uma contabilidade está ou não de acordo com a legislação contábil, o juiz diz, não, mas isso é uma questão que não precisa ser verificada, constatada. O fiscal, a autoridade fiscal disse que a contabilidade não é boa e logo é possível se fazer um lançamento por arbitramento. O fiscal simplesmente soma aquilo, todas as receitas que a empresa teve e estabelece ele próprio uma forma, digamos assim, um percentual de lucro, aplica esse percentual sobre a receita e automaticamente se tem o valor que deve ser recolhido. E aí se chega em juiz e diz, não, mas eu quero mostrar que a minha contabilidade está em dia e está em ordem. O juiz, não, mas a autoridade fiscal já demonstrou que isso não existe. E aí se estabelece uma desigualdade entre as partes em que o juiz simplesmente diz que a contabilidade está contaminada de erro e não se permite que o contribuinte faça a prova que ela está correta. Chega-se no tribunal, o tribunal diz, não, mas o contribuinte não comprovou que a contabilidade dele estava correta. E o contribuinte diz, não, mas eu estou apresentando aqui 3 laudos de auditoria feita logo depois do encerramento do exercício, dizendo que ela está correta. Então eu quero que faça uma perícia. Diz, não, mas não precisa. A decisão está justificada em cima de tais ou tais elementos escolhidos pelo juiz e a decisão vale. Será que nós não temos aqui a ideia kelsiana de que a interpretação autêntica tem o poder de escolha dos elementos que devem ser considerados na decisão? A mim me parece que sim. Então, o que nós precisamos, então, levar em conta que a gente trabalha nas decisões judiciais e essencialmente na interpretação autêntica com conteúdos normativos postos em palavras de forma vazia. E é esse ponto é nesse ponto uma profunda imbricação entre teoria da norma de Kelsen e sua teoria de interpretação. O que se começa a dissecar a já ventilada correlação da teoria da interpretação com os postulados epistemológicos da teoria pura. Para Kelsen, a norma é puro ato de vontade. Não é consequência de um ato, de um pressuposto que originou a definição. É puro ato de vontade. A norma é uma ordem material, materialmente vazia, carente de inteiro fundo material.
que se limita a ligar um fato condicionante a uma consequência, sem qualquer juízo a respeito do valor moral, político dessa conexão. Como ordem abstrata daquilo que deve ser, a pergunta acerca do seu conteúdo e de sua materialidade não é de natureza jurídica. Ora, se a norma não possui qualquer conteúdo, a pergunta pela correlação material da interpretação jurídica que cria o direito a partir da norma superior não é sequer colocada na teoria pura do direito. Como bem sintetiza Michael Tropper, a ideia de que a norma é o significado de um ato de vontade conduz à ideia de que a própria interpretação é um ato de vontade e não um ato de conhecimento. Aqui está toda a questão, toda a fundamentação de que essa teoria tem que ser rejeitada. Por quê? Porque simplesmente ela é imaginária. Ela é conceitual. Ah não, mas o conceito cerrado no direito tributário é a fundamentação de toda a incidência tributária. Mas esse conceito cerrado, ele modifica a sua materialidade de magistrado para magistrado. Então, onde essa insegurança jurídica se estabelece? Exatamente nessa formulação de uma matriz de racionalidade kantiana. E aí a minha indagação, e me desculpem todos os mestres que estão lecionando nas universidades. Será que vale a pena continuar lecionando a teoria pura do direito naqueles detalhes mínimos que estão postos, quando a sua fundamentação está absolutamente, vamos dizer, contaminada de falsidade? Mas isso até agora ninguém comprovou. Vamos voltar aos pré-socráticos, em que eles tinham a forma composta por um sistema materialmente justificado pela experiência. E assim se pensava. Assim pensou Platão. Assim pensou Aristóteles. Bom, mas esses caras estão lá dos 1500 anos. Mas hoje eles estão sendo recuperados pela hermenêutica moderna em todas as universidades importantes do mundo. Mas isso é agora. Vamos voltar ao século XII, em que Averroes, um professor muçulmano, dizia: Aristóteles está na base de todo o conhecimento humano. Por isso ele foi simplesmente perseguido nas suas obras e elas foram efetivamente tiradas de circulação no mundo cristão. Porque essas obras não se conformavam com aquilo que a religiosidade afirmava. O verbo divino cria tudo que existe no mundo. E existe uma forma absoluta que se incide como uma espécie de carimbo sobre as substâncias e elas se transformam em coisas específicas. Quando Aristóteles dizia, esse carimbo não existe. Isso está intrínseco, está posto como forma de todas as unidades de uma determinada situação, de uma determinada multiplicidade, e essa multiplicidade, a partir dos dados, dos sistemas que compõem as unidades, é que resultam num conceito. Só depois de Aristóteles ser novamente estudado, essencialmente pela própria liderança cristã, é que passou a se integrar à realidade como forma de estabelecer experimentalmente o que é ciência. Nós não podemos esquecer Hockman, que no século XIII tentou tirar e tirou da palavra esse substrato de essência,
porque aí a palavra ficava livre para ser utilizada de uma forma como quisesse. Ah, não! Diz o que é, que aquilo é verdade, porque a palavra não traz consigo uma espécie de um modelo. E é isso que Hans Kelsen está retirando, está impondo na sua forma de interpretação autêntica. E a interpretação autêntica é manifestação de poder do judiciário. Por isso, desde do século XV, se ensinava a todos aos poderosos dizer o seguinte: a coisa mais importante que existe na manutenção do poder é escolher os que vão julgar as leis que são formuladas dentro do âmbito desse poder. Hoje eu respeito absolutamente os magistrados e os tribunais superiores e os tribunais judiciais. Mas não podemos esquecer que existe uma briga política muito grande no seio do poder estabelecido na escolha daqueles que vão julgar. Essa questão, até uns 5, 6 anos atrás, era uma questão que se resolvia, digamos assim, na retaguarda das definições. Hoje ela está explícita no mundo, e antes que alguém seja indicado como pretendente a um determinado cargo, a gente já sabe, já examina a forma dele pensar e já tenta estabelecer as consequências dos seus julgamentos. E essas escolhas estão sendo feitas escancaradamente. Não, vamos escolher fulano porque ele pensa assim, e aí existem diversas situações de interesse de membros que estabelecem essa forma de escolha e buscam ser protegidos. A mim me parece que isso não é tão democrático e também não é tão republicano. Mas essas escolhas, essas definições, elas são postas como exercício de poder por Kelsen. Para Kelsen, uma vez a decisão posta, seja ela justificada ou não, ela vale. E esse poder está sendo utilizado pelo judiciário, e ele deve ser feito assim, mas como forma de imposição de uma ordem política determinada. Mas essa ordem política determinada, se for examinada na sua retaguarda, na sua substância profunda, ela simplesmente carece de muito elemento de justificação. Não se tem uma verdade daquele caldo que está fervendo. A gente se orienta pela espuma que aparece por cima e o caldo fica submerso. A mim me parece que nós temos que revisar as consequências e a fundamentação da nossa interpretação kelsiana.